talvez alguns estejam vendo esse vídeo primeiro, né? E tenham perdido aí a apresentação, mas vale a pena ressaltar que agora estamos aqui numa conversa de fato com Felipe Denardi, Gabriel Bonpater, pessoal aí que está junto com o Malé há muitos anos, estudando, participando do Grupo Tempo. E a ideia é justamente essa, né? Fazer essa expansão aí de um núcleo de estudo que a gente tinha presencial, né? E aproveitando a situação para difundir aí os conhecimentos, os ensinamentos do Malé para todo o Brasil. A gente parou, né, Malé, conversando um pouco sobre, novamente, a relação entre tempo e eternidade. A última coisa que foi eu que falei, né, de uma falsa concepção linear dos dois, né, como se a eternidade viesse depois do tempo, né, e na verdade a articulação entre as duas coisas é outra, né. Acho que a gente poderia retomar daí, né. Sim, eu não me lembro quem usa essa imagem de que nós somos como uma criança que está observando a mãe fazendo um bordado, né, numa tela, e vendo de baixo, né? E, portanto, ela não compreende o que está acontecendo, porque ela tem uma visão limitada das coisas, né? Então ela vê só uma espécie de confusão de fios, né? Que parece disparatada, parece sem sentido, e que só depois, quando a mãe mostra o lado superior, né? Quer dizer, o resultado do bordado, é que ela vê o sentido. O Viktor Frankl diz alguma coisa parecida também, né? Dizendo que nós vivemos como que no mundo tridimensional e que Deus vê as coisas de um ponto de vista superior, que seria uma quarta dimensão, né? E que, portanto, o que não faz sentido para nós é porque nós não temos a visão, né, do bordado. Nós vemos só a parte de baixo aqui, né? Isso é uma imagem, talvez, que pode ser interessante sobre alguns aspectos da nossa existência, né? Quando acontecem coisas que nos frustram ou parecem injustas e etc., né? Coisas que nós temos dificuldade em aceitar. Essas coisas que as pessoas com frequência dizem, como é que Deus permite isto, né? E uma das razões é esta, é que e talvez hoje, no mundo moderno, racionalista, cientificista, isto seja mais grave ainda do que sempre foi, mas isso eu acho que faz parte da própria estrutura ontológica do homem, né? A nossa visão é muito restrita e nós achamos que estamos compreendendo tudo, né? Nós achamos que a nossa visão das coisas é muito mais ampla do que na verdade ela é. Porque dá um medo terrível, né? E pode até paralisar as pessoas a ideia de que você está compreendendo, na verdade, muito pouco, por mais ampla que seja a sua visão. É que a gente pensa isso tudo muito quantitativamente, né? Quer dizer, não dá para a gente... E isso eu acho que todo mundo aceita quando é uma afirmação abstrata, teórica.
Mas as pessoas não agem assim, em geral, hoje em dia. Nós temos... isso você pode pegar em qualquer área, mas na área das artes, que é a nossa, nas áreas humanas em geral, talvez até para quem, pelo menos para a maioria, isso seja mais grave. As pessoas tomam por dado que entenderam algum assunto sem ter estudado o assunto, tendo estudado muito pouco sobre ele. E qualquer pessoa que estude um assunto seriamente, e não precisa ser nada de transcendente, pegue lá, sei eu, a história do futebol brasileiro. Quem é que conhece a história do futebol brasileiro? Quase ninguém, porque a quantidade de elementos que tem em jogo aí é inabarcável. A gente conhece uma parte, né? Eu, por exemplo, eu não conheço quase nada. E, portanto, não me sinto autorizado a falar nada sobre o assunto, né? Mas é uma coisa que eu acho que todo mundo concorda que para você ter uma ideia disto, você tem que ter se debruçado sobre livros e, né, documentos ao longo de muitos anos. Bom, se isso vale para uma coisa tão banal quanto a história do futebol brasileiro, o que se dirá quanto à história, por exemplo, do pensamento ocidental ou a filosofia de Platão? As pessoas, por exemplo, se você perguntar para as pessoas, se você conhece Platão, elas vão dizer, pelo menos as que têm um certo nível de estudo, não, eu conheço assim o esqueleto da coisa, né? Mais ou menos o que Platão disse. E mesmo isso as pessoas não conhecem, na verdade, elas têm uma vaga ideia, né? É que isso dá uma certa angústia nas pessoas, porque elas estão assentadas, elas colocam a sua segurança no seu conhecimento racional, né? E isto é assim, isto é cavar no abismo. Quer dizer, evidentemente, é por isso que as pessoas vivem numa situação, muitas vezes, de angústia crônica, né? Ou, como na terminologia moderna, neuróticas, né? Porque elas querem ter uma clareza racional sobre todas as dimensões da sua existência. E como isso é impossível, elas tendem a ignorar boa parte dessa dimensão. Quer dizer, se eu não sei algo sobre um assunto que deveria ser importante para a minha vida, e eu não estou disposto a estudar isso, melhor eu dizer que esse assunto não importa, né? Isto gera muita neurose. Ainda mais não ter, assim, a quantidade de informação que nos chega de todas as ordens. Hoje mesmo, nós imersos nessa peste mundial, né, ficamos atônitos. O que pensar disto? Eu confesso que eu não sei muito bem o que pensar disto, a não ser algumas coisas muito básicas. Bom, nós temos que ser prudentes, não nos expor ao contágio, né, e de maneira fácil, imprudente. Mas o que fazer socialmente, que medidas tomar, eu não tenho muita ideia, porque chegam informações de todos os lados, contraditórias, e eu não tenho tempo, e eu confesso aqui que nem tenho saco, para me preocupar com isto, além de uma certa medida, porque senão eu vou dedicar as 24 horas do meu dia, até dormindo, ao problema.
E não é, enfim, transcende a minha responsabilidade, né? Então, na medida do possível, eu faço aquilo que me parece mais razoável. Aí, se você pegar a peste, digo, peguei. E se você morrer, digo, morri. As pessoas sempre morreram e elas vão continuar morrendo, independente da peste. Você gostaria de morrer de peste? Digo, não, não. Alguns gostariam, talvez, que eu morresse de peste, mas são poucos. E o que fazer? Eu digo, não sei. É tão difícil de aceitar isso, que assim, você não sabe o que fazer socialmente, né? Mas não, as pessoas acabam por causa dessa. Eu não digo que seja todo mundo, não, uma parte das pessoas, mas eu vejo que é uma parte grande. Tudo bem, estamos tocando num ponto que hoje é assim polêmico, porque mexe com a nossa vida, com a vida das nossas pessoas próximas, queridas, né? Com a própria sociedade como um todo. É um perigo iminente, um perigo que está no ar, né? Literalmente. Então, claro, é preocupante. Mas como articular isto com a economia, com a situação sanitária geral, com as outras pessoas que têm outras doenças e precisam de tratamento? Puta, não tenho esses dados. E vejo, tem muita gente estudando isso, é a vocação delas, e tem que estudar. E aí eu confio, com grano Salles, como se diz, no que as pessoas estão, no que esses estudiosos estão me dizendo. E tento orientar minha vida a partir disto, né? Não estou querendo dar nenhum conselho em relação a isso, porque eu não tenho nenhum conselho a dar. Mas é uma coisa que está muito presente, talvez ela veio à tona por causa disto, mas isto vale em geral. Quer dizer, outro problema, voltando ao tema da religião, né, que as pessoas ficam discutindo a validade do sacramento por causa de uma palavra que foi mudada, né? Agora é um assunto de católicos aqui, talvez nem vale a pena aprofundar, porque nem todo mundo está interessado nisso. Mas já que eu toquei, a gente sabe que no Concílio Vaticano II houve uma mudança na liturgia, e em algumas traduções, no momento da consagração, que segundo a doutrina da Igreja Romana Latina, se dá com as palavras isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, houve uma mudança em algumas traduções que no texto diz que é dado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. E algumas traduções, como a brasileira, se não me engano a americana também, pelo menos durante um tempo, mas a brasileira até hoje traduz que é dado por vós e por todos, e não mais por muitos. E aí os tradicionalistas, muita gente duvida da eficácia das palavras da consagração por causa dessa mudança aí. E aí tem toda uma discussão em torno sobre o sentido disso, etc, etc. Para mim é uma discussão, as pessoas dizem que é uma coisa, elas gostam da expressão bizantina, né, como uma discussão assim que não tem fim, porque parece que os bizantinos gostavam muito disso. Mas é uma discussão que não me interessa, a não ser que ela tivesse. Enfim, eu já estudei o assunto há um tempo atrás, enfim, já cheguei a algumas conclusões. Aí esse eu estudei racionalmente, até o ponto, porque tratava-se de uma coisa muito essencial para mim, até o ponto que dizia assim, não, isso aqui não faz sentido, essa discussão não faz sentido, o sacramento é válido, e é até aí que isso é o que me importava saber, né?
Mas, enfim, e esse é mais um exemplo de coisas que, assim, putz, se você for pôr em dúvida tudo aquilo que você não sabe, você paralisa. Então, você tem que confiar naquilo que é confiável, o que é pouca coisa, né? Em última instância, é Deus, né? Você tem que confiar em Deus. Mas aí entra o problema que a gente começou a conversar no encontro passado, que é a nossa própria ideia de Deus, porque a palavra Deus significa em cada um de nós sentidos às vezes muito diferentes. Então seria bom que se falasse mais sobre isso, eu digo no âmbito religioso mesmo. Eu não sei com vocês, mas eu raramente ouço um sermão, uma meditação sobre este assunto. Parece que, assim, todo mundo já entendeu quem é Deus. Então vamos falar de coisas menores, dependentes disto. Digo, bom, temos que falar de coisas menores dependentes disso também. Mas talvez a gente deva sempre retornar, que é uma coisa tradicional na igreja, mas que se perdeu um pouco nas últimas décadas. Aqueles assuntos fundamentais, o que se chamava de novíssimos. Quer dizer, ó, tem meia dúzia de assuntos aqui que são os temas fundamentais sobre os quais nós devemos meditar, né? E este é o centro, é isso que dá o fundamento e a base para que a gente tenha uma vida boa, né? Nós não nos percamos, né? Estar perdido, essa é uma imagem boa, né? Que a gente também agora, a gente já identifica assim, fulano está perdido, quer dizer que ele está no inferno, né? Ou que ele está fora. Bom, mas assim, ele está errante, né? A palavra erro quer dizer isto, né? Erro quer dizer um pouco assim, é como a gente usa na expressão errante. O cara está sem referências, ele está sem orientação, né? Aí entra isso que você falava do símbolo, que me parece ser uma das coisas mais graves nas quais nós vivemos, que é essa perda da dimensão simbólica, né? Hoje em dia o símbolo desapareceu do horizonte e, portanto, pelo menos na sua maioria, a população está perdida, porque ela não tem elementos para se orientar. Nós esquecemos das etimologias, quer dizer, nós esquecemos do próprio sentido das palavras, né? O Oriente quer dizer o lugar onde nasce o sol, né? De estar orientado quer dizer você saber de onde vem a luz, não é? E você tomar este lugar, a origem da luz, né, como a referência para o resto, né? Mas hoje em dia, especialmente nas cidades, e a maioria das pessoas vive nas cidades, né, vive sob... E mesmo quem está no campo não, mas nas cidades menores, cidades pequenas, também vive sob a luz elétrica. A nossa relação com o cosmos, com o nosso entorno concreto, se diluiu muito, se perdeu muito. Né? Vocês que foram meus alunos sabem, muitas vezes eu, em sala de aula, pergunto onde é que está o leste? E ninguém sabe. Ninguém sabe, não é assim porque está num lugar que está lá pela primeira, segunda vez, dentro de, né, entre quatro paredes, mas não. Você está toda semana lá naquele espaço, e se você não
olhar para o céu, e às vezes nem olhando para o céu, você consegue saber aonde o sol nasce. Isso é impensável para qualquer cultura que não tenha a luz elétrica. Todo mundo sabe onde nasce o sol. Então nós vivemos imaginariamente num mundo muito abstrato, num mundo incorpóreo, né? Mas enfim, isso aqui é quase que, se não é metafísica, pelo menos é cosmologia. Nós estamos num plano muito alto em relação ao que não é uma continuidade do que a gente falava na semana passada, no encontro passado, mas que eu acho que a gente pode fazer uma ponte aqui em relação à vida humana, já que estamos falando do mundo concreto, né? E nessa tensão entre o tempo e a eternidade, como você colocou, quer dizer, a gente de fato imagina a eternidade como algo que vem depois do tempo, como uma continuidade do tempo, né? Quando a própria ideia de vida eterna, quando a gente fala em vida eterna, as pessoas em geral imaginam uma vida depois da morte. Digo, não, se você tem uma vida eterna, ela já é eterna. Agora, né? Não é assim, eu tenho uma vida temporal, aí quando eu morro eu adquiro uma outra dimensão eterna. Que não é a palavra correta, né? A palavra correta seria eviterna, em português, que é algo que tem um começo, mas não tem fim, né? Mas se nós vamos viver para sempre, isto já é uma realidade. Nós não vamos viver para sempre só depois que perdermos a nossa vida corporal. E se nós temos essa dimensão já em nós, e aqui entra o problema da oração, da meditação e a necessidade disto, nós temos que, pelo menos assim, eu diria eu tenho que, porque ninguém é obrigado a fazer isso, mas faz parte da natureza humana, e nesse sentido nós temos que procurar entrar em contato com essa dimensão, porque senão nós estamos vivendo um pouco diminuídos, como que amputados dessa dimensão. Né? Não sei se ficou claro esse pensamento, mas acho que sim, né? Quer dizer, se algo em você é eviterno, ou seja, viverá para sempre, se existe uma vida eterna, ela começa a partir do momento que você passa a existir, ou então não existe uma vida eterna, eviterna, né? E hoje é muito confuso isso aí, não é? A maioria das pessoas não pensa sobre isso. Então, ou elas acreditam na vida eterna, mas isso não tem consequências na sua vida terrena, vamos dizer assim, na sua vida cotidiana, ou elas não acreditam que exista uma vida eterna, né? E, portanto, ficam ao sabor das circunstâncias. E ficam com algo neles, as pessoas vivem uma espécie de desespero em potência. Não chega a ser um desespero, porque... né, eu tenho um texto do Kierkegaard sobre isso, que chama Desespero Humano, que merece ser lido. É um texto, vamos dizer, pungente, porque ele nos coloca nessa questão, né, do desespero, ou seja, talvez muitas pessoas, eu estou dizendo, assim, estou traduzindo nas minhas palavras, o texto merece ser lido. Existe uma tradução brasileira, não é ruim não,
Eu li, acho que naquela coleção Os Pensadores foi traduzido. Mas, enfim, mais inspirado no título do que dizendo o que Kierkegaard disse lá, a maioria das pessoas vive à beira do desespero, né? Ou seja, um pouco perdida, sem saber para onde orientar a sua vida. E isto está relacionado à falta de contato com essa dimensão de eternidade ou espiritual, né? que faz parte do nosso ser, né? Não que isso vá resolver todos os seus problemas, não, não vai. Mas isso vai na medida em que você se volta para isto, você começa a a ordenar a sua vida, a ter uma hierarquia dos valores, né? A compreender o que conta, o que é importante, o que não é, né? Não sei, estou sendo talvez muito vago nisso tudo. Falem aí. Não, só me parece oportuno isso mesmo, porque me parece que quando a gente está nessa à beira do abismo, né, ou à beira de um desespero, assim, o que acaba nos segurando é como que a estrutura da própria sociedade, né, a forma como as coisas funcionam, acaba nos levando na direção desse mesmo funcionamento. Mas na hora que essa sociedade entra em uma espécie de colapso, que é como que a gente está vendo agora, não um colapso absoluto, mas algo muito fora do comum, se a gente não se voltar para esse aspecto da orientação própria, né, que possa nos distanciar desse desespero, desse abismo mesmo, a gente está muito assim próximo de perder a única coisa que está nos segurando, que seria essa estrutura social. É isso que eu estou entendendo. Assim. Sim, esse de fato é uma das consequências dessa crise, né? Ela trouxe, quer dizer, eu acho que um ponto que eu vejo pessoas falando sobre isso, não é que está ignorado, não, mas eu acho que está ignorado no grosso da população, é que o tema da morte, que agora se torna notícia e, portanto, nunca se falou tanto sobre morte, né? Pelo menos assim, nunca. O tema não esteve tão presente há muitas décadas, talvez. Nesse sentido, talvez seja mesmo como as pessoas às vezes relacionam com a crise da Segunda Guerra Mundial, né? Porque de lá para cá nós temos guerras localizadas, né? No período ali em que surgiu a AIDS, também não da mesma maneira, né? E não com essa proporção, até porque o contágio da AIDS era muito menos fácil, né? Ela é muito menos contagiante do que essa peste agora. O tema voltou um pouco e depois de novo sai do horizonte, né? E você vê que mesmo o tema estando presente, ele só gera, né, ou uma indiferença, né, um menosprezo do assunto. Se eu não vou pensar nisso e vou continuar minha vida, ou uma certa paura, né, um certo pavor, é,
Porque as pessoas não sabem como articular isso na sua própria existência. Não estou dizendo que assim, eu estou tranquilo e sei como articular esta situação mundial na minha existência. Não, também não sei. Mas eu diria que eu estou tranquilo. Não é algo que que esteja me deixando inquieto, com medo, com muito medo. Não, com medo proporcional, pelo menos eu tento que ele seja proporcional ao problema. E acho que as pessoas que costumam, que isso quem acompanha meu trabalho sabe que o tema da morte é axial, que é um eixo do meu trabalho, até como professor de teatro. Vocês que foram meus alunos podem comprovar isso. Até porque o teatro, quer dizer, toda peça teatral, pelo menos assim, até o início do século XX, ela tematizava, pelo menos uma boa parte, a morte. Né? Tem aquela famosa Butade que diz que toda peça de teatro termina em morte, né? Ou a tragédia termina na morte física e a comédia no casamento. Né? Ou seja, sempre todo mundo morre no fim. Né? E, claro, a morte é um ponto essencial na vida humana. Outro dia eu ainda botei um post no Instagram dizendo isto, que quem não pensa, que não pensar na morte é não pensar na própria vida, porque não existe vida, pelo menos vida corporal, não estamos falando de vida eterna aqui, não existe vida humana sem a morte. O homem é um animal que morre. Ponto. Né? Então, parte do desequilíbrio em que as pessoas acabam caindo hoje, em vista dessa situação, cuja gravidade eu não estou diminuindo, não, mas eu acho que a gravidade da reação é mais preocupante, não é? Porque mostra que as pessoas vivem como se não fossem morrer. Porque é uma tendência do ser humano, né? Quer dizer, você até poderia dizer que isso é uma prova da imortalidade da alma. O fato de que, quando nós pensamos em nós mesmos, nós nos pensamos eternos. Né? Há algo em nós, a gente poderia dizer, claro que isso não é uma prova lógica, não é? Não é prova nenhuma. É só uma constatação. Mas quando nós nos pensamos, nós não nos pensamos morrendo, acabando, zerando, quer dizer, nada. Um dia eu voltarei ao nada. Eu acho que não existe ser humano que sinta a sua vida assim. Ele pode pensar a sua vida assim, mas ele não sente a vida assim. Né? Óbvio, isso pode ser um engano, não estou dizendo que isso não é prova de nada. Mas o fato é que a nossa sensação, o nosso sentimento em relação à nossa própria vida é de que ela não acaba. E isso nos induz a cair no erro de achar que a nossa vida corporal não vai acabar. Isso não é, essa aí acaba. Isso aí, assim, ó, tá mais do que provado. Já foram milhões e milhões e milhões de seres humanos que morreram. E a gente não tem notícia de nenhum, exceto Cristo, que ressuscitou. Mas ressuscitou num corpo glorioso e, portanto,
Não é mais, não é mais a vida que ele tinha enquanto esteve aqui na Terra. Não é a mesma coisa. Então, nem o Cristo, nesse sentido, né, não, aliás, ele morreu corporalmente. Né? Há pouco a gente teve a Semana Santa, que é a comemoração da sua paixão, morte e ressurreição. Bom, aí outro problema. Mas o que eu dizia assim, ó, pela experiência nós sabemos que, como diziam os antigos, ninguém vive para semente, né? Mas a grande maioria das pessoas que eu conheço vive como se não fosse morrer. E isto é, quer dizer, isto é natural. Se você não fizer o que não é o catolicismo, todas as tradições religiosas, espirituais, aconselham, que é lembrar-se, meditar sobre a morte, você vai viver como se não fosse morrer. E, portanto, a morte vai te pegar como um ladrão, né? Com as calças na mão, como a gente diz, né? De surpresa. E aí você vai ficar apavorado, é claro. Eu não estou dizendo que eu não vou ficar apavorado diante da minha morte, eu não sei. Eu espero que não. Mas eu não sei. O que eu sei é que, aqui eu estou retomando, vamos falar em Platão, para não achar que isso aqui trata-se de religião. Não trata-se. Não no sentido dogmático da palavra. Platão dizia que a filosofia é uma preparação para a morte. E você pode estender isso. Não, a vida humana ela é tecida com isso. Todos nós vamos morrer e, portanto, você não precisa nem acreditar em vida eterna para perceber a gravidade que isso tem e o peso que os seus atos cotidianos tomam diante dessa realidade, né? Eu acho, tem a famosa frase do Nelson, famosa porque eu cito muito, né? Mas deveria ser mais famosa até no Brasil, que é quando ele diz: nós deveríamos, quando olhamos para o ser amado, nós deveríamos pensar, um de nós vai morrer primeiro. Amaríamos melhor se pensássemos na morte. Quem não pensa na morte tem a alma mais árida do que 3 desertos. E é uma grande verdade. A gente não valoriza o tempo que passa, porque a gente acha que vai ter uma vida perene. Eu estou falando de mim, que procuro meditar sobre o assunto um pouquinho, pelo menos todo dia, há anos. E esqueço com facilidade, né? E, portanto, você tem que lembrar. Tem que criar mecanismos, não confie na sua consciência. Desconfie da sua memória e crie mecanismos que te lembrem da morte. Toda cultura tinha isto. Né? Por exemplo, na Idade Média, quando alguém morria, havia o toque, o dobrado de morte, ou seja, o sino da cidade avisava a comunidade toda que alguém acabava de morrer. E, portanto, lembrava cada um de nós da sua própria morte. Né? Os ritos, enfim, esses elementos que hoje são considerados um pouco acessórios, superficiais, formais, na verdade são o contrário disso. São lembranças, nos trazem de volta a nossa própria realidade, né? E aqui, de novo, nós caímos no problema do simbolismo, da ausência de símbolos, né? Desses cemitérios que são jardins, né? Que você vai lá para sentir-se assim, no paraíso. Eu digo, o paraíso não é aqui. Né? Então tinha que ter pelo menos umas cruzezinhas aí para nos lembrar que nós estamos aqui
junto aos nossos mortos, né? Tem aquela eu gosto da famosa, mas famosa para mim, né? Tem aquela inscrição no cemitério em São Paulo, acho que é no cemitério da Lapa, não da Lapa, ali da Vila Madalena, né? Que diz vós que aqui entrais, não é? Como é que é? Alguém sabe aí de memória? Mas a ideia é um pouco isso, né? Nós estamos aqui É nós os esperando. ossos? Hein? É nós os ossos que aqui estamos, por vossos ossos esperamos? Ah, também é parecido. Serve este. Né? Essa é daquela Capela dos Ossos em Portugal, né? Ah, Que eu vi em foto. não, essa é de um cemitério de São Paulo mesmo. Mas, enfim, já estamos chegando no nosso tempo, e para finalizar isso e não deixar também todo mundo deprimido, porque não é para deprimir isso aí, pelo contrário. Isso é para nos estimular e para criar em nós um amor pela vida, né? E para que nos dê a dimensão real da importância da vida humana. Né? Porque eu dizia, acreditando ou não na vida eterna, acreditando ou não em Deus, o fato é que a vida que você está vivendo, a sua, a sua, o seu, a sua personalidade, ela está sendo construída, ela está sendo definida ao longo da sua vida. E quando você der o último suspiro, quando vier o ponto final, você vai ter, vamos dizer, completado a sua personalidade. Você vai ser eternamente aquele que teve aquela vida e que teve aquele ponto final. Então, independente de se pensar a vida eterna, o mundo né, a vida post-mortem, não, a vida atual é uma vida que está sendo construída por você, pelas suas escolhas, né, pelas suas ações cotidianas, né? Você está tecendo a sua vida. E quando ela acabar, e ela vai acabar, esta vida aqui, terrena, quando ela acabar, você terá terminado vamos dizer assim, terminado a sua formação. Né? Você vai ter uma forma, e esta forma, ela tem uma dimensão de eternidade, mesmo que você não sobreviva. Você será eternamente aquele que viveu aquela vida ali. Né? E isto é uma chave já para a gente entender esta realidade de que depois da sua morte, você não pode mais voltar atrás, corrigir a sua vida, porque ela acabou. Né? E, portanto, você será eternamente terá aquele perfil, vamos dizer assim, você terá aquela personalidade. E isto é maravilhoso, a obra do Viktor Frankl ilumina muito isto, não é? Porque isso nos mostra que eu sempre posso resgatar a minha história, na medida em que eu tomo posse dela, na medida em que eu a aceito, né? E me responsabilizo, vamos dizer assim, pela minha própria história, pela minha própria biografia, por aquele que eu sou. Você já é responsável, mas você tem que tomar mais posse disso, porque se você pensar com cuidado, você vai ver assim, mas tudo bem, tem várias coisas que foram circunstanciais, que
que me chegaram do mundo, vamos dizer assim. Mas o que eu fiz com elas, como eu me relacionei com elas, como eu as aceitei e como eu as processei, isso tudo dependeu de mim, né? Então sempre é tempo da gente tomar a nossa vida nas nossas mãos, na nossa medida, claro, são as nossas mãos. Você não pode tomar a sua decidir a sua vida naquilo que transcende a tua própria responsabilidade, a tua própria pessoa. Pelo contrário, isso tem que ser aceitado, porque não depende de você, né? Então, isso, bem compreendido, é uma libertação. E você só tem que ter medo de você mesmo, de você se trair nisso. Você começar a mentir de novo, né? E negar a sua própria realidade. Eu acho que por hoje está bom. Não sei se vocês têm alguma coisa a colocar ainda. Já demos 45 minutos de conversa. Então, ok. Então, essas conversas de bastidores, tem algum microfone aberto que está repetindo minha voz. Vão continuar, quer dizer, a ideia é que a gente faça esses encontros e vá desenvolvendo. Se vocês tiverem questões, dúvidas, ou mesmo temas que desejem que a gente trate aqui nessas conversas, que fundamentalmente são sobre arte, mas também sobre a nossa própria existência como seres humanos e na relação com a obra de arte, né, com o nosso ofício de artistas, coloquem aí nos comentários que a gente vai procurar responder. Então, fiquem com Deus. Obrigado, Felipe, Roger, Rafael. Muito obrigado, Malé. Muito obrigado, foi ótimo. Até o próximo encontro.